Olha só, mais uma vez passando por aqui em um dos nossos vídeos para a gente tratar desse assunto que é de interesse comum, é interesse coletivo, é interesse da sociedade, pois afeta diretamente a nossa gente, o nosso dia a dia, as nossas famílias. A importância dessa redução da maioridade é inegável que os fatos mostram, né, os fatos já falam por si. Muitos crimes são praticados por menores de idade. Eu estou dizendo muitos crimes e não muitos jovens. Fica muito complicado, de repente, nós começarmos a fazer um tipo de análise de que a juventude toda, a maior parte da juventude, quando nós colocamos assim, fica muito no campo do achismo. Eu acredito, principalmente devido ao grande volume de informações, de notícias que envolvem menores. Existe uma quantidade de menores que fazem um grande estrago, o que não corresponde muitas vezes com a ideia de que uma grande quantidade de jovens está fazendo esse estrago. Então, mas como tratar diretamente desse assunto, né? É inegável, é preciso quebrar os ovos para fazer omelete, mas o governo brasileiro muitas vezes mostrou que quer quebrar os ovos para fazer omelete, né? Alguns efeitos colaterais são inevitáveis, porém não se prepara, né, para fazer omelete, não tem a frigideira adequada, não tem o óleo, não tem os ingredientes, né? E resolve de repente fazendo uma panela de pressão. É complicado. Então o Brasil mostra sempre um despreparo ao tentar fazer uma nova lei, uma nova regra, porque não tem uma fase, né, ou pessoas competentes para preparar uma fase de realizações. Assim foi quando aconteceu as medidas para colocar simulador em autoescola. Mudou a vida de muitas pessoas. Nós sabemos isso. Teve empresários que ficaram endividados. De repente, não precisa mais. Observamos que exageramos na dose. Depois nós queríamos o kit de primeiros socorros nos carros. Houve toda aquela correria e de repente descobriu que não tinha no Brasil a quantidade suficiente para atender a demanda. Ou seja, demos como burros na água. Né? Não foi, é uma ideia boa, mas não nos preparamos, não foi do modo adequado. Vamos mudar a tomada, né, de casa, os aparelhos agora com 3 polos para colocar. Resultado, não nos preparamos também para isso. Então, há uma sequência, né, de medidas em que, por mais que tenha tido boas intenções, o governo não se prepara e nem tem estrutura para colocar em prática determinadas ações, determinados modelos que tentam ser copiados de outros países. E além da injustiça, nós sabemos que existe em tudo aí um peso de uma injustiça social, né? Nós sabemos que não faz tão pouco tempo assim um filho de um grande mega empresário brasileiro matou um homem que estava na bicicleta. Resultado, parece que aquele homem não existiu, ficou dado por isso mesmo. O filhinho de papai continuou na boa vida. E tantos outros casos iguais a esse, em que tem acesso a um bom advogado, tem um comportamento muitas vezes igual ou pior do que qualquer jovem consequente de uma classe mais humilde, só que o tratamento e as condições, a estrutura é diferente, o tratamento é diferente. Nós não vamos negar que precisa, sim. Os números falam por si. Os números falam por si quando se trata de jovens utilizados aí pela criminalidade. Bem, isso é inegável. Só em São Paulo, em 2015, nós podemos observar aqui nesse gráfico com relação ao número de jovens, né, entre 12 e 18 anos, até menor do que 16, que praticaram homicídio qualificado, latrocínio e tantos outros estupros. A quantidade sempre foi maior naquela época, e olha, falando apenas de uma cidade. Quando nós colocamos isso, dimensionamos em um volume maior, acrescentamos aí outros estados, outras cidades, aumenta-se muito o número. Só que aí nós questionamos, sim, já que é inegável, o que é que a gente pode fazer, o que fazer? Bom, gente, a gente precisa entender que
existe uma quantidade de jovens que foi arregimentada pelo crime, em que o chefe do crime, né, ele utiliza mão de obra jovem, menor de idade, porque a lei protege. Agora, como esse jovem foi parar exatamente para ser utilizado como dessa forma? Olha, já que tem a brecha na lei, vamos utilizar a lei. Aí o que é que a gente faz? A gente modifica a lei de novo para que o traficante, o criminoso, não se utilize dessa brecha da lei. Mas até quando a gente vai ficar modificando a lei, para não encarar a realidade que o Brasil mostra incompetência de resolver os seus problemas maiores? Olha, vamos aí tentar impedir o usuário de comprar drogas, vamos tentar impedir que o jovem seja regimentado. De onde vem isso? Do grande chefe do narcotráfico. Só que o Brasil, em síntese, conseguiu provar mais uma vez que não tem condições de enfrentar, não tem condições de prender os grandes chefes do tráfico no Brasil. E aí fica tentando buscar argumento, ações que demonstrem para a sociedade que está se fazendo alguma coisa. E se está fazendo alguma coisa? Está como numa linguagem, né? Tentando atacar por diversos flancos. O da direita, o flanco da esquerda, o flanco da... Mas o principal objetivo nunca se consegue. E qual a dificuldade? Nós tentamos imitar aos Estados Unidos. Olha, quando conseguiram prender o Pablo Escobar, o grande traficante, só que as coisas funcionam, o sistema continua. Como é que o Brasil? Falta inteligência, falta capacidade, falta identificar onde, como e onde atacar. O Rio de Janeiro é o cartão de visita do atual governo. Se o atual governo conseguir combater o crime no Rio de Janeiro, aí, meu amigo, nós temos que dar a mão palmatória e dizer, olha, o que ele fez no Rio, ele pode fazer em todo o Brasil. Mas até o momento, não se demonstrou a capacidade do governo em combater, né, o cerne no Brasil, que é o Rio de Janeiro ainda. É público e notório que o crime organizado, o grande comando, está no Rio de Janeiro. E o Brasil aguarda. É o estado da Bahia, do Maranhão, todos os estados aguardam essa capacidade. E o Brasil mostra que não tem, ainda está no campo do discurso e não consegue ainda fazer um trabalho tão eficiente quanto se esperava. Bem, desculpa. Agora, outra questão é, vamos aí reduzir a maioridade penal. Nós não temos ainda o sistema para adultos, os presídios, é um sistema caótico, deficitário, não consegue mostrar sua capacidade de absorver e fazer uma ressocialização. Hoje, existem essas casas de menores para ressocialização que basta você pegar depoimentos, documentários, pessoas que já estiveram lá e disseram, olha, aqui é a mesma coisa que um presídio. Não tem muita diferença, não. A gente sofre aqui o que os adultos sofrem no presídio. Aqui existe rivalidade, aqui existe briga de facções, até já entre nós menores, porque fomos arregimentados. Aqui existe rebeliões. Bom, aí o nosso querido Flavinho, o Flávio Bolsonaro, ele quer reduzir a maioridade penal. Ele não tem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso. Quer dizer, o governo mostra a sua incompetência de fazer políticas públicas, né, de cuidar para que o jovem, ao ser arregimentado, convidado para entrar para o crime organizado, ele pense duas vezes, não aceite porque o governo consegue oferecer a estrutura que ele precisa. Só que não, é mais fácil, né, não ter esse trabalho todinho com políticas públicas e o jovem, se quiser, vá. Se ele for, a gente resolve o caso dele, ele é que sabe. Então, é inegável. Aí quando diz, olha, mas eu conheço muitas pessoas que são pobres e jamais entram para o crime. São dados em que a maioria, são pessoas que foram oprimidas de todas as maneiras. E a maioria é pobre, é favelado. E aí eu não consigo ver um filhinho de papai milionário, né, com arma não, com rifle na mão, com a R15 na mão, subindo e descendo o morro. Você não vê. Você não vê quando uma polícia vai desbaratar que uma quadrilha
que você vai ver nessa quadrilha, o filhinho do mega empresário está lá. Alguns se utilizam das drogas vendidas, vão até o morro durante a noite, no pé do morro, comprar drogas, mas ele não faz parte, né? Quando a polícia baixa e prende todo mundo. Isso é um retrato de uma desigualdade social. E só quem sabe dessa desigualdade, não é aquela pessoa que pode fazer discurso hoje, que tem o seu filho na escola, na faculdade, que tem um trabalho, que paga suas contas no mês, e que fica fácil, né, dizer, mas quando eu era pobre, eu era engraxate, quando eu era pobre, eu era vendedor de pirulito no farol, e hoje eu estou aqui. Parabéns para você, que Deus abençoe você com riquezas em sua vida. Igual a você, existem muitos, mas o afunilamento com o passar dos anos é bem maior hoje. Hoje, se você comparar naquele tempo em que você vendia um pirulito no farol, quando criança precisava levar alguma coisa para casa, hoje existem jovens iguais a você, com a mesma faixa de idade, naquela época que você tinha, só que nesse mesmo farol deve ter 10, 15, 20 competindo para a venda de cada pirulito ou balinha. Hoje a opressão é bem maior, a cobrança é bem maior, o impacto é bem maior. Não justifica? Não, porque senão vamos dizer que todo pobre, todo negro, todo favelado já tem um destino direto para a criminalidade. Não é por aí. Tem muita gente honesta, muita gente correta. Eu tenho orgulho de dizer que venho de uma comunidade mais humilde, como tantos outros, e que graças a Deus, conseguimos portas que foram se abrindo, nós fomos persistindo, só que, na prática, nós não podemos colocar nossa vida como regra geral do mundo. Nós não podemos, não adianta. Porque comigo, porque com meus amigos, é ver muito pequeno para tentar justificar a sua forma de pensar. É não pensar que nessa desigualdade, na prática, essa desigualdade é muito mais impactante e é muito próxima da outra. Você olha para o lado e vê nitidamente essa diferença social que impacta diretamente. É isso também que vai ter desdobramentos na vida de um adolescente. Quando nós chegamos ao ponto mais extremo da desigualdade, até nas escolas públicas, quando nós percebemos que existe uma turminha, né, que os pais têm boas condições financeiras e comprou um iPad, que comprou um celular novo, da última geração, e no intervalo todo mundo vai se juntando em comum, porque eles possuem o mesmo aparelho, vão trocando informações, e tem pessoas que ficam excluídas. Tem pessoas excluídas ali, naquela escola ou no outro ambiente. Então, o impacto social causa, como nessas escolas, com esses pequenos grupos, eles fazem bullying e fazem comparação, né? Diminuem o outro por não fazer parte daquele grupo que tem aquele potencial. Pergunte a alguns como eles sentem-se, né, diante disso, dessa indignação, muitas vezes é imposta pela vida. Aí, com todo respeito aos coaches, né, com todo respeito aos coaches, que são importantes, né, em muitos momentos para orientar, mostrar uma direção àqueles que ainda estão meio perdidos, não sabem como caminhar nesse difícil mundo dos negócios e até para se impor diante das dificuldades da vida, mas não podemos fazer de uma regra geral. Não basta um coach dizer para uma mulher negra e pobre dizer, você consegue, se a outra conseguiu, você consegue, acredite em você. É que nem você dizer, acredite em você que está tudo certo e vá fundo, tentando negar objetivamente as dificuldades que ela vai enfrentar, né? Então, olha, você é capaz de voar, sobe na cadeira, fique em pé e acredite, você vai voar. Não é bem assim. Quando a mulher negra, pobre, desempregada, vai procurar um emprego, quando ela vai às ruas, ela sofre muito mais do que uma outra que não convive ou tem os mesmos aspectos de dificuldade que ela, que vai enfrentar situações diferentes. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você diz, eu moro na favela tal, e a outra diz, eu moro num bairro assim, já é um peso diferente, já tem uma avaliação diferente, infelizmente, né? E aí fica muito fácil nós chegarmos e dizer, mas isso não existe. Existe sim.
Existe e é muito fácil, mais cômodo quando nós não passamos a noite na fila de um PSF para buscar um atendimento. É muito mais fácil quando a gente apenas criticar e não passa na pele o frio. Então, a gente tem que vivenciar, conhecer um pouco mais para poder fazer uma análise, mesmo que geral. Então, que me perdoe os coaches, me perdoe aqueles que acham que... Não, mas eu conheço pessoas pobres que vencem e não se deixam levar pelo crime. Eu também conheço um monte. Conheço muitas pessoas. Só que essas pessoas, elas ficam que nem gado, que nem boi. É isso mesmo, elas ficam que nem boi aqui. Ó. Elas sofrem isso aqui. Vão afunilando, vão empurrando ela para um caminho que ela não quer ir. Né? O cara, um pai de família, desempregado, vai fazer um bico, fazer outro. De repente, já na disputa para fazer esses pequenos bicos, já é grande. De repente, ele vai comprar uma bala, vai vender no ônibus e é discriminado, já não vende a mesma quantidade de balas, a luz dentro de casa já foi cortada, a água já também, não tem nem luz nem água em casa, o filho pede o que comer, o que ele consegue arrecadar, mas aí vem aquelas coisas positivas, aquela imagem, olha, eu trabalhava num posto, num semáforo, e aí eu comprei um pacote de picolé, multipliquei, hoje estou milionário. Existe sim, mas não podemos tratar a sociedade de que se ele conseguiu, todo mundo faz, então vai ficar todo mundo milionário, ótimo. Então vamos todo mundo largar o emprego e seguir aquela linha, porque vamos ter o mesmo caminho e vamos receber as mesmas benesses da vida como aquele cidadão. Não, ali é esforço, é sorte, é trabalho, é tudo envolvido, Mas não quer dizer que uma regra geral, que todo mundo vai ser igual. Existe uma grande quantidade de pessoas que sofrem e muito essa discriminação. Então, não adianta a gente querer fazer uma redução de maioridade penal quando nós simplesmente aprisionamos pessoas a uma realidade para que elas não saiam dali e se tornem criminosos, que se tornem vítimas, que terminem sendo encaminhadas, afunilando elas para um caminho que elas não desejam, né? Que é não melhorar de vida, em que chega uma determinada situação em que a saída que ele tem para um filho com fome, escorrendo lágrima nos olhos, uma mulher triste com depressão, e depois de tentar de tudo, se humilhar, orar, pedir a Deus e praticamente fazer, eu faço qualquer coisa, meu amigo. Se eu sabe fazer o quê? Eu faço qualquer coisa para levar o alimento para casa. Tentar viver da piedade dos outros. Existe uma grande quantidade de pessoas que vivem essa situação. E é essas pessoas que o governo não atende. E o que o traficante, o dono de uma boca, tem de estender a mão com o interesse de quê? De absorver aquela mão de obra, e pouco se importa se aquela mão de obra vai morrer numa troca de tiro com a polícia. Mas é muito mais fácil, um deputado, qualquer político, chegar e fazer um discurso em cima da indignação. Olha, a sociedade está indignada, existem muitos jovens ali no crime, vamos apertar o cerco, vamos oprimir esse jovem para que ele não entre. Então venha cá, vamos oprimir o jovem para que ele tenha medo e não entre no crime. E esse aqui, cadê? Não é essa, é essa aqui. De vez em quando eu me atrapalho com a câmera. E essa realidade aqui? Isso aqui. O governo também não vai cuidar? Vamos oprimir o jovem para que ele não entre, nem se iluda com o mundo do crime. Por mais convidativo com dinheiro, vida boa, carro, moto, ou dinheiro na carteira para pagar suas contas e oferecer um presente para o filho no dia do aniversário, vamos impedir que esse jovem faça isso. E realmente, jovem, não entre, não vale a pena. Não vale a pena. Mas o governo, e essa realidade aqui? Vamos dar uma solução para que ninguém desesperadamente entre no crime. Porque uma grande parte que ainda não entrou é convidada e é chamada como o convite do inimigo. Olha, vou lhe oferecer riquezas, vou lhe oferecer o que existe bom na vida. E no desespero, sabendo que sua vida corre risco, muitos entram nesse mundo. Não estou falando daqueles que já estão, que a dificuldade, muitas vezes, para tirar esse jovem é muito mais complicado, porque ele acredita e está vendo de uma forma palpável que a vida dele mudou. Esse é muito mais complicado para a gente provar que ainda não vale a pena, que qualquer dinheiro que ele bote na carteira, às custas de uma vida, do sofrimento de um trabalhador,
A gente precisa trabalhar esse jovem que já está lá, mas o jovem que não está ainda, que está quase a sentir-se derrotado diante dessa situação. O que é que a gente está fazendo? Não vão tentar pegar minha indignação para partidarizar o sofrimento. Eu também sou indignado. Mas não permito que ninguém pegue a minha indignação e transforme na causa ideológica de direita, de esquerda ou partidária, contra o quem fulano, seja quem for. Eu não permito, e espero que você não permita que peguem a sua indignação, a sua raiva, para colocar a culpa em um ou em outro lado e tentar encontrar em você suporte para continuar na vida política. Existem, nessa imagem aqui, existem muitos jovens, né, que estão trabalhando, estudando. Chegam em casa e vê uma realidade dura, mas eles estudam, eles fazem bico, eles estão tentando. É uma fila enorme, fé e esforço. A segunda fila nessa imagem é sobre uma fila menor, mas esse menor ainda tem muita gente. De pessoas que estão cansadas, desempregadas há 6, 7 anos, falta emprego nesse país, e pessoas que estudaram como na primeira fila, e depois de um tempo estão cansados, desestimulados, mas ainda estão lá. Só que na última fila, você pode observar que tem os vencidos pela opressão. Você pode observar que a primeira fila é enorme, a segunda fila é um pouco grande, a última fila só tem um, mas uma arma na mão desse um faz um estrago enorme. Esse um, indignado, revoltado, armado e convencido de que o mundo do crime é bom, ele faz um grande estrago. E a gente precisa evitar que chegue nessa determinada situação. Existe um funil em que, para uns, por indicação, entra no determinado funil. O funil é indicação. É um político, é uma determinada pessoa que, de uma forma bem estreita, passa por uma portinha por indicação e faz parte hoje de um grande número de pessoas beneficiadas pelo quem indica. Meu padrinho me colocou. Enquanto que no outro funil tem uma comunidade oprimida, uma comunidade de desempregados, que a realidade social é bem pior, e nós vamos empurrando essa pessoa, e que muitos conseguem passar. Não, muitos não conseguem passar. Essa é a pergunta. Muitos conseguem passar? Não, a maioria não consegue passar. E quando saem esgotados, acabados. E isso é um reflexo exatamente desse comportamento. Mas nós estamos discutindo, padrões. A sociedade cobra padrões. Então, quando eu falei do emprego, você pode observar que no caso do seu Zé, uma realidade mais difícil, não tem nem condições de se vestir bem, de se cuidar. E aí, quando tem aquela camada classe média, já está bem melhor, mas as portas se abrem para o doutor José da Silva. O seu Zé não tem muitas portas abertas. E por que é que o seu Zé, nessa imagem, ele não está igual ao doutor José, ao senhor José? Porque ele é preguiçoso, desmazelado, porque ele não tem condições e não deseja melhorar de vida? Não! É porque a realidade dele é muito diferente para ele chegar ao nível do senhor José ou do doutor José e que as portas sejam abertas. Existe uma cobrança social. Estão discutindo maioridade penal, reduzindo, focado apenas nos jovens que já estão no crime. Primeiro, para os jovens que já estão no crime, não é oferecida nenhuma estrutura. O Brasil não tem estrutura para tirar esses jovens que já estão lá. Então, entre linhas, o que é que vocês querem? Prisão perpétua? Pena de morte? Querem se livrar como se fosse lixo? É isso que vocês defendem inconscientemente, porque a sua indignação, foi absolvida e alguém fala pela sua indignação. Eu já falei, eu também sou indignado com um monte de coisas. Mas eu não vou deixar aqui ninguém de direita ou de esquerda, nem com ideologia esquerdopata, direitopata, tente se aproveitar da minha indignação e me venha me vender aí um discurso. Não vou. Eu sou indignado porque eu poderia estar indignado com uma tia que morreu de câncer, sem estrutura correta.
né? Minhas mães, eu tenho duas, graças a Deus, passam por dificuldades de saúde e o sistema de saúde não é condigno com as pessoas que eu tanto amo na Terra. E eu estou indignado com isso. Eu sou indignado quando meu pai, ainda vivo, ele foi assaltado, colocado na mala de um carro, passando momentos de terror. Eu sou indignado também por isso. Eu sou indignado quando meu pai, infelizmente, faleceu, está no andar de cima, e que, chegando com infarto, né, sentindo o infarto, ele poderia ter sido atendido mais rapidamente, ele poderia ter tido uma chance ainda de continuar aqui. Eu estou indignado. Mas eu não vou deixar ninguém pegar a minha indignação, a minha dor, para dizer isso é culpa de direita, de esquerda, porque eu não vou me permitir isso. Então, eu peço e acho importante que você reflita, se coloque no lugar, né, em cada situação e não se permita ser levado pela indignação e sua indignação ser comprada, representada no discurso de algum político que diz que está pensando em você, preocupado com você e não tem nenhuma condição ou capacidade ou inteligência ou boa vontade de resolver as coisas como se deve. O Estado oprime, o Estado mantém uma situação. Quando aquelas pessoas são produtos, se tornam produtos daquela situação, o Estado simplesmente diz, olha, prende, joga a chave fora. Joga a chave fora. E aí, naquele negócio, a gente não se preocupa, né, com a quantidade de jovens que estão entrando no crime. A gente só fica esperando que eles entrem e quando chegar lá, a gente resolve. Ou mata numa troca de tiros com a polícia, infelizmente é uma consequência. A polícia não está ali para matar, mas é uma consequência que normalmente acontece, né? Ou então os jovens são jogados numa casa de ressocialização e saem pior, se tornam adultos, aqueles que conseguirem ficar vivos para ficarem adultos e parar no presídio, e aí a vida continua dessa maneira. É a forma mais simples e objetiva que o governo achou para lidar com o problema, do que realmente abraçar a causa, os efeitos e tentar separar a questão. Aqueles que já estão no crime, aqueles que são convidados a entrar, ou por que e como tratar. De uma maneira mais minuciosa, deveria ser tratado desta forma. Só que é mais fácil chamar você, cidadão que já foi assaltado, você que conhece uma pessoa que já foi vítima, nós que já acompanhamos em noticiários famílias que foram destruídas com atitudes, crimes causados por jovens, e pega a nossa revolta, a nossa dor, e simplesmente diz, olha, vamos, porque é a solução. E cegamente nós seguimos isso. Por favor, não perca a sua sensibilidade, a sua capacidade de raciocínio, né? A sua integridade de não ser levado por impulsão, por impulso. Não podemos ser levados pelo impulso do nosso sentimento e de repente mais para frente percebermos que nós contribuímos para algo errado. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos, fiquem com Deus.